Um estádio em Florença em chamas. Uma semifinal europeia apertada e no centro de tudo, um brasileiro desacreditado por muitos. Nesta semana, Antony não apenas calou críticos, ele escreveu história. Com um voleio no jogo de ida, um gol de falta no jogo de volta e uma assistência decisiva na prorrogação, o camisa 7 do Betis foi o nome da classificação. Real Betis está na final da Conference League, pela primeira vez. E ninguém ousa ignorar quem liderou o caminho. Essa não é só a história de 2 jogos. É o renascimento de um jogador. É Antony em sua melhor versão. E o mundo, finalmente prestando atenção. Quer saber como tudo aconteceu? Então fica, porque agora você vai reviver os 180 minutos mais importantes da carreira dele. O estádio Benito Villamarín transbordava expectativa. Era 1º de maio, e o Real Betis entrava em campo para disputar a semifinal da Conference League contra a Fiorentina. A cidade respirava futebol, e os torcedores sabiam, estavam diante de uma oportunidade única. A atmosfera era elétrica, mas também carregada de tensão. Afinal, do outro lado, havia um clube tradicional da Itália, com elenco forte e mais experiência europeia. O técnico Manuel Pellegrini fez questão de manter a estrutura tática, mas com uma escolha clara: dar liberdade para Antony. O brasileiro vinha de atuações irregulares, mas havia sinais de que estava reencontrando seu melhor futebol. No vestiário, o discurso foi direto: jogar com coragem. E Antony entrou em campo com isso estampado no rosto. Os primeiros minutos foram estudados. A Fiorentina começou com posse, tentando controlar o ritmo. O Betis apostava na velocidade pelas pontas. Aos 18 minutos, Ezzalzouli recebeu na área e abriu o placar após passe preciso de Bakambu. O estádio explodiu, mas ninguém no campo parecia satisfeito. O time queria mais, queria matar o jogo ainda em casa. E então, aos 64 minutos veio o momento que mudou a partida. O Betis recuperou a bola no meio-campo. Fekir inverteu com precisão para a direita e Antony dominou. Com um leve toque, ajeitou o corpo e soltou um voleio de primeira, cruzado, que explodiu na rede lateral do gol de De Gea. Foi um golaço, daqueles que fazem a torcida entrar em transe. O placar marcava 2-0 e o nome nos alto-falantes era só um: Antony. A comemoração foi efusiva. Antony correu em direção à bandeirinha de escanteio, ajoelhou-se e apontou para o céu. Seus companheiros o cercaram e o estádio vibrou como poucas vezes. Naquele instante, o camisa 21 do Betis voltava a ser protagonista. Não por dribles estéticos ou vídeos virais, mas por decisão, por entrega, por futebol de verdade. A Fiorentina, no entanto, não desistiu. Aos 78 minutos, Ranieri subiu mais que a zaga em escanteio e cabeceou firme, diminuindo a vantagem. O gol manteve a eliminatória viva, e o jogo ganhou tons de guerra até o apito final. Antony saiu ovacionado aos 83, substituído por precaução. Tinha dado tudo, e mais um pouco. No dia seguinte, a imprensa europeia rendeu-se. Golaço de Antony coloca Betis em vantagem, dizia o Marca. O AS cravou. O brasileiro voltou a sorrir. Mas o que mais chamou atenção foram os bastidores. Jogadores e comissão relatando que Antony passou a semana com foco absoluto, treinando finalizações e bolas paradas. Ele sabia que a semifinal era sua chance de reescrever a própria história. O placar final, 2-1, deu vantagem ao Betis. Mas mais do que isso, reacendeu a esperança. E deixou uma pergunta no ar. Se Antony jogou assim em casa, o que ele seria capaz de fazer no inferno de Florença? Florença estava em ebulição. No estádio Artemio Franchi, milhares de torcedores da Fiorentina transformaram um ambiente em um caldeirão roxo, com cantos incessantes e bandeiras tremulando. Para o Betis, a missão era clara: defender a vantagem mínima obtida em Sevilha. Mas para Antony era mais do que isso. Era a chance de provar que o brilho do jogo de ida não foi acaso. Desde o apito inicial, ficou claro que seria uma batalha. A Fiorentina veio com tudo, empurrada pela torcida e disposta a reverter o placar. Mas o Betis, bem postado, apostava nas transições rápidas e nas arrancadas de Antony. Aos 14 minutos, o brasileiro sofreu falta próxima da grande área.
Ele mesmo pegou a bola, posicionou com calma e se concentrou. O estádio silenciou. Antony correu, bateu com a canhota por cima da barreira e acertou o ângulo. Um golaço, um tapa na pressão. O Betis fazia 1-0 fora de casa, 3-1 no agregado, e o camisa 7 corria em êxtase para comemorar com os companheiros. Mais uma vez, ele havia aparecido no momento mais difícil. E mais uma vez, o Betis dependia dele para sonhar, mas o jogo estava longe de acabar. A Fiorentina não se rendeu. Robin Gosens, em noite inspirada, marcou de cabeça aos 39 do primeiro tempo e novamente aos 71, levando o jogo para a prorrogação. O estádio explodiu e o Betis parecia sentir o golpe. A vantagem se evaporava. A tensão era sufocante. Durante o intervalo da prorrogação, Pellegrini reuniu o elenco no banco e foi direto. Joguem com coração. Antony, exausto, ainda ouvia, ainda respirava fundo, ainda acreditava. E quando a bola voltou a rolar, ele teve mais uma resposta. Aos 109 minutos, em lance pela esquerda, deixou 2 marcadores para trás com um drible curto e rolou no momento exato para Ezzalzouli. O marroquino bateu de primeira e fez o 2-2. Explosão no banco do Betis. Assistência de Antony. A Fiorentina ainda tentou pressionar nos minutos finais da prorrogação, mas o Betis resistiu com tudo. Cada dividida era uma guerra, cada segundo contado em agonia. E quando o árbitro apitou o fim, o time espanhol desabou no gramado. Com o placar agregado em 4-3, o Betis estava classificado para a final europeia, a primeira de sua história. Antony, completamente esgotado, ajoelhou-se sozinho no meio do campo, as mãos no rosto. Foi puxado por Bravo, abraçado por Fekir, cercado pelos companheiros. Ele havia sido o homem da semifinal. Gol no jogo de ida. Gol de falta e assistência na volta. E mais do que isso, liderança e coragem nos momentos em que tudo parecia ruir. A torcida do Betis, que viajou até Florença, cantava seu nome. Na Espanha, os jornais já preparavam capas com seu rosto. E no Brasil, os debates se acendiam. Antony renasceu? Talvez a resposta estivesse no gramado da Itália, ou no coração de quem jamais parou de acreditar. Quando o apito final ecoou em Florença, o Real Betis não apenas carimbava sua vaga na primeira final europeia de sua história, ele selava uma virada simbólica. Uma virada para o clube, para a torcida, mas principalmente para Antony. O brasileiro havia sido o protagonista absoluto de uma semifinal épica, e naquele instante, toda a crítica acumulada nos últimos anos parecia desabar como um castelo de cartas. Em 2 jogos, Antony entregou tudo. Um golaço de voleio em Sevilha, um gol de falta magistral em Florença, uma assistência decisiva na prorrogação. Mas não foram apenas os números que impressionaram. Foi o espírito. A forma como ele liderou pelo exemplo, como correu, sofreu faltas, levantou e voltou. Um jogador que se transformou em símbolo de resiliência. A repercussão foi imediata. Jornais espanhóis como Marca, AS e Estádio Deportivo estamparam Antony em suas capas com manchetes como El Dueño de la Semifinal e Antony, el alma del Betis. Na Inglaterra, onde seu nome já havia sido alvo de críticas pesadas, colunistas reconheciam: esse é o Antony que o United esperava. E no Brasil, o debate se reacendeu, com muitos pedindo seu nome de volta na seleção. Mais do que a consagração de um jogador, a semifinal foi a afirmação de uma identidade. Antony mostrou que ainda carrega o DNA do futebol brasileiro: improviso, coragem, ousadia e talento bruto. Mas agora temperado por uma maturidade nova, forjada entre críticas, quedas e reconstruções. Não é mais apenas promessa, é resposta. O impacto no Betis também é profundo. O clube andaluz, tradicionalmente visto como coadjuvante entre os gigantes espanhóis, chega à final da Conference League com um herói improvável. E a conexão entre Antony e a torcida se fortaleceu como poucas vezes se viu. Nas lojas oficiais, as camisas com o número de Antony se esgotaram em poucas horas. Nas ruas de Sevilha, seu nome virou cântico. Para Antony,
Essa classificação pode marcar o ponto de inflexão definitivo em sua carreira. Depois de temporadas turbulentas, de manchetes negativas e dúvidas públicas, ele reencontra o protagonismo em grande estilo, jogando, decidindo, encantando. Com apenas 25 anos ainda tem muito pela frente, mas agora com outra aura, com outra voz. E talvez o mais bonito seja isso: a história não acabou. No dia 28 de maio, o Betis enfrentará o Chelsea na grande final, em Wrocław. Mais uma chance de brilhar, mais um capítulo para ser escrito. Mas mesmo que o troféu não venha, o que Antony fez nesta semifinal já é eterno. Já está gravado, porque há momentos em que o futebol mostra sua magia. E quando um jogador desacreditado assume o jogo e muda o destino de um clube, isso é mais do que esporte. É redenção, é memória, é legado. E o de Antony, agora, está mais vivo do que nunca. Você acreditava que Antony seria peça fundamental no Real Betis? Muitos duvidaram, mas agora, depois do que ele fez nessa semifinal, com gols, assistência e liderança, ainda há quem questione o que ele pode fazer em uma grande final. A história está sendo escrita diante dos nossos olhos. E no dia 28 de maio, contra o Chelsea, talvez ele escreva o capítulo mais importante de todos. Se você quer acompanhar esse momento histórico, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com quem também acredita que o futebol pode ser surpreendente até o último minuto.